Boa noite, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Que a presença do Espírito Santo seja conosco mais uma vez essa noite. Que o poder do Altíssimo nos envolva nessa noite. Que o poder do Altíssimo nos encontre nessa noite. Para que Jesus seja glorificado mais uma vez. Para que o Espírito Santo seja exaltado. Para que o Espírito Santo mova os nossos corações, mude a nossa vida, que é por isso que nós estamos aqui, é por Ele que nós estamos aqui, por causa dEle. Então que Ele mova céu, mova terra, mova o culto, mova tudo que é necessário, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Hoje nós queremos falar de um Deus grande, de um Deus poderoso. Um Deus que nós exaltamos, um Deus que nós jubilamos, um Deus que nós aplaudimos. Um Deus que move o nosso espírito, que move as nossas vidas. Nós queremos te engrandecer, Jesus, nós queremos te engrandecer, Pai. Nós queremos te exaltar, tu és adorado, tu és exaltado, tu és glorificado. Tu és glorificado nos nossos lares, tu és glorificado nos nossos corações. Tu és glorificado nos cultos, tu és glorificado nas lives, tu és glorificado. O Senhor é digno, 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 digno. Santo, 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 santo tu és, Senhor. Qual é a motivação do nosso coração para adorar o Senhor? Qual é a motivação do nosso coração para exaltar o nome dele, para dizer que ele é santo, que ele é digno?
Qual a motivação do nosso coração para dobrar os nossos joelhos e dizer: queremos o teu nome engrandecer e te dar louvores, Jesus. Te dar louvores, Jesus. Te dar louvores, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de nós chegarmos a Deus, antes de nós pedirmos algo para Ele, antes de nós falarmos com Ele, nós precisamos exaltá-lo. Nós não chegamos na sala do trono de qualquer maneira, nós não chegamos no nosso secreto de qualquer maneira. Primeiro nós dizemos que Ele é digno, que Ele é santo, que nós reconhecemos o seu poderio, a sua majestade, que Ele é poderoso. Sobre toda a terra, debaixo da terra, no céu, em tudo que há, Ele é Deus de poder. Ele é Deus soberano e nós precisamos reconhecer esse Deus soberano. E o Senhor quer isso de nós, que o nosso coração consiga entender quem Ele é. Por isso que o Espírito Santo se revela a nós todos os dias. Todas as manhãs Ele tem contado coisa nova pra gente aprender um pouco mais de quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Nós vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18 e 19. Amém? Êxodo 33, 18 e 19. Aleluia. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre penha. Acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, uma história muito, muito conhecida. Nós estamos falando de Moisés. Moisés estava nesse momento aqui conversando com o Senhor. E o contexto dessa história, para chegar nesse versículo, é que Moisés estava ali se preparando para conduzir o povo, para continuar conduzindo o povo. E naquele momento, chegou o momento em que Deus viu um coração, percebeu um coração em Israel tão duro, um coração tão difícil de trabalhar, as pessoas com ingratidão, as pessoas demonstrando insatisfação constante. Mesmo com tudo que eles viveram, mesmo com o Mar Vermelho, mesmo com a saída do Egito,
mesmo com tudo que eles contemplaram, chegou um ponto dessa saída em que estava muito difícil. Não difícil para Deus, mas era uma situação em que Deus contou para Moisés, olha, a partir daqui eu não vou com vocês. Eu vou garantir os livramentos, mas eu não vou mais com vocês. E aí Moisés fala para ele assim, olha, a gente não pode dar um passo sem a tua presença. Nós não podemos prosseguir sem a tua presença. Nós não podemos continuar sem a tua presença. O que eu vou fazer com esse povo? Como que eu vou chegar até lá sem a tua presença? Então, nesse diálogo, ele conversando com Deus, Moisés entra na tenda do encontro para falar com Deus. E nesse momento que ele entra na tenda do encontro, do lado de fora ficava uma nuvem de glória sobre aquele lugar, que era Deus se manifestando, que era Deus recebendo as orações de Moisés, recebendo as intercessões de Moisés. Então era uma simbologia do céu, era um sobrenatural do céu naquele lugar, para ouvir Moisés, para Deus, para mostrar que Deus estava ali, que Deus era com eles. E Moisés estava assim, pensando, e agora, como que eu vou fazer para continuar com esse povo? Sem o Senhor eu não posso dar um passo, eu não posso prosseguir, eu não posso continuar, eu não consigo continuar. E o Senhor se agradava muito de Moisés, já estava contente com ele, contente com sua fidelidade, contente com sua entrega, contente com tudo que ele se dispôs a fazer para garantir que aquele povo chegasse à terra prometida. Então, Deus aceita um pedido de Moisés e fala assim, tudo bem, eu vou continuar com vocês. E aí Moisés fala para ele assim, eu quero te ver, eu quero contemplar a tua face. E aí o Senhor responde para ele assim, então eu vou fazer passar por diante de ti toda a minha glória, toda a minha bondade. Essa foi a resposta que Deus deu a Moisés. Vou fazer passar por diante de ti a minha glória. Moisés estava ansiando por mais de Deus. Ansiando, mesmo ele já tendo tantas experiências, saber quem era Deus, ele ainda queria mais. Mesmo sabendo que quando ele entrava na tenda do encontro, ele encontrava Deus, mesmo quando ele clamava, ele falava com Deus, ele ouvia a voz de Deus constantemente. Moisés estava num nível de intimidade com Deus muito, muito além do que nós podemos imaginar, que é ouvir Deus o tempo todo. E nesse momento ele fala com Deus assim, agora eu quero ver a tua glória. E quantas vezes nós falamos com Deus assim, às vezes nós vamos no culto ou nós acordamos e simplesmente falamos com Deus, Deus, eu quero ver a tua glória, eu preciso de um pouco mais. Eu preciso de um pouco mais, eu preciso sentir um pouco mais, eu preciso te ver mais de perto, eu preciso te ouvir melhor, eu preciso um pouco mais da tua glória, um pouquinho mais. Isso é ótimo, porque isso significa que nós não estamos contentes com o nível que nós chegamos, que nós queremos mais, que nós procuramos mais. Porque existem algumas pessoas, alguns cristãos que infelizmente pensam que eles já chegaram num nível com Deus que tá legal, que é suficiente. Nunca será suficiente, porque nós não conhecemos a Deus. Prossigamos em conhecer a Deus, diz a palavra. Prossigamos em conhecer, insistimos em conhecer a Deus. Perseveramos em conhecer a Deus. Então Moisés queria mais. E assim nós fazemos com Deus, Deus, eu quero mais da tua glória, eu quero mais da tua majestade. E daí quando Deus responde para Moisés assim, tudo bem, eu vou fazer passar por diante de ti toda a minha glória. Só que a palavra diz que ele não fala só que vai passar toda a sua glória. Ele fala para Moisés assim, vai passar sobre ti toda a minha bondade. Toda a minha bondade. Grava isso que você vai entender o que Deus está querendo te falar nessa noite. Ele fala assim, olha, eu vou fazer passar sobre ti toda a minha bondade. E neste momento, Moisés fica naquela expectativa, vamos tentar nos colocar no lugar dele. Imaginando coisas sobrenaturais, fenômenos incríveis, coisas inimagináveis, coisas que ninguém nunca viu, nunca sentiu. Tremor de terras, mover montanhas, aparecer alguma coisa do céu diferente, ver um ser vivente todo iluminado com raios de fogo,
sei o que passou na cabeça dele. Mas imagina hoje, você conversando com Deus e Deus fala pra você assim, olha, hoje eu vou te dar a oportunidade de ver toda a minha glória. Hoje eu vou te dar a oportunidade de passar sobre ti, diante de ti, toda a minha glória. Imagina a expectativa do seu coração. Imagina a expectativa no seu espírito de entender que toda a glória de Deus vai ser passada por diante de você. Que você vai poder contemplar isso. A nossa mente não consegue acompanhar. O que seria isso? Eu vou pôr a mão no arco-íris? O que seria isso? O meu corpo vai pegar fogo, eu vou sentir um calor extremo. Vai acontecer alguma coisa no céu, alguma coisa inusitada no céu que nunca aconteceu? Nós não sabemos o que passou na mente de Moisés. Mas Deus foi muito claro com ele. E disse para ele assim, eu vou passar por diante de você toda a minha bondade. Toda a minha bondade. E sabe o que Deus quer ministrar no nosso coração nessa noite? Que a glória de Deus está passando por diante de nós. Porque a glória de Deus é a expressão da sua própria bondade. Deus é bom o tempo todo. E o tema que ele deu para nós essa noite é um tema que se mexeu muito comigo nos últimos dias. E ele disse para nós ministrarmos sobre isso. Lembra o meu coração que o Senhor é bom o tempo todo. Lembra o meu coração que o Senhor é bom o tempo todo. Ele responde para Moisés, eu vou fazer passar sobre você toda a minha bondade. Toda a minha bondade. Então a glória de Deus é a bondade dele sobre nós. É a causa de não sermos consumidos. É o que nos leva ao arrependimento, a bondade de Deus é o que nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus é o que transforma a nossa vida para que nós possamos receber o Espírito Santo. E o nosso coração precisa lembrar que Deus é bom o tempo todo. E que Ele tem feito passar a glória dele sobre nós todos os dias. Ele tem feito passar a bondade dele por nós todos os dias. E o nosso coração precisa lembrar que Ele é bom. E o nosso espírito precisa lembrar que Ele é bom o tempo todo. Na adversidade, Deus é bom. Nas coisas ruins, Deus é bom. Nas coisas boas, Deus é bom. Se tem louvor, Deus é bom. Se não tem louvor, Deus é bom. Se tá em casa, Deus é bom. Se tá na igreja, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ele não falou para Moisés, olha, vou deixar você ver coisas sobrenaturais. Moisés já tinha visto a sarça ardente, ele já tinha feito coisas grandes com Deus. Ele viu o mar aberto. Ele viu o mar aberto e viu pessoas passar no mar com os pés enxutos. Ele foi no monte e contemplou trovões da voz de Deus quando ele estava lá escrevendo os 10 mandamentos. Coisas grandes. E Deus responde para ele, vou fazer passar a minha bondade. Deus é bom o tempo todo. E sabe como ele tem manifestado a sua glória em nós? Com a bondade dele. E o nosso coração não está vendo isso. E o nosso coração não está lembrando disso. E o nosso interior não está agradecido por isso. Porque... sabe o que acontece? Quando nós estamos na bênção, nós não lembramos que Deus é bom. Nós quando nós estamos assim em momentos, nós não agradecemos que nós estamos respirando, que os batimentos cardíacos estão legais, que não tem ninguém entubado, que não tem ninguém contaminado. Nesses momentos nós não abrimos os nossos lábios e não dizemos com o nosso coração, o Senhor é bom. O Senhor fez passar a glória dele diante de mim, porque ele me guardou. O Senhor fez passar a glória dele na minha casa, porque estão todos lá. O Senhor fez passar a glória dele diante de mim, porque nós sobrevivemos. O Senhor fez passar a glória dele diante de mim, porque ele me confiou um ministério, porque ele me deu saúde, porque ele tem me contemplado todos os dias. A glória de Deus é a bondade de Deus. Deus é bom. A palavra diz que o Senhor, ele se expressou completamente em Jesus.
Tudo que Deus é, ele se expressou em Jesus. E trouxe Jesus para a terra, para Jesus ter postura de uma pessoa completamente boa. Jesus, ele foi essa expressão da bondade de Deus. Em que momento que existe na história de Jesus passeando na terra em que ele não foi bom? Em que a bondade dele foi questionada, em que ele não foi bom para os improváveis e que ele não foi bom para os injustos, que ele não foi bom para as pessoas que estavam em pecado. Ele foi bom e ele é bom o tempo todo. Só que o nosso coração não está lembrando disso. O nosso coração está querendo grandes manifestações, nosso coração está querendo majestade, o nosso coração está querendo poder. O nosso coração só consegue enxergar que Deus é bom quando Ele cura um parente nosso de uma doença, quando Ele evita que alguém que nós amamos morra. Porque, irmãos, já parou para perceber que nós questionamos a Deus nos momentos de dor? No momento da bênção, nós não questionamos. Quando nós somos abençoados, nós não questionamos. Mas no momento de dor, nós questionamos. Deus, por que essa doença? Deus, por que essa porta fechada? Deus, por que a falta de emprego? Deus, por que a falta de saúde? Deus, por que isso? Por que aquilo? Nós questionamos. E nesses questionamentos, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é bom o tempo todo. Porque neste momento Ele não foi bom conosco. Porque quando Ele fechou a porta do trabalho, Ele não foi bom comigo. Porque quando um filho, um parente, um amigo está doente, então Deus não foi bom comigo. Quando eu perco alguém ou alguma coisa, Deus não foi bom comigo. Sabe o que eu estou dizendo com o meu coração? Que então Ele não é bom o tempo todo. Eu estou dizendo com o meu coração que então Ele não é justo e Ele não é bom o tempo todo. Porque eu estou questionando. E nós precisamos lembrar que Ele disse que passaria toda a glória dele por diante de Moisés, dizendo assim: eu estou passando por diante de você a minha bondade. Então, se hoje você experimenta a bondade de Deus, se hoje você entende a bondade de Deus, significa que você está vivenciando a glória de Deus, porque Deus é bom. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 100. Deixa eu achar aqui pra gente ler. Salmo 100, versículo 5 diz assim: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então aquele Deus bom que passou a glória dele por diante de Moisés é o Deus bom que passa a glória dele neste dia, neste culto, nesta live, na sua casa, hoje. Ele é bom. As nossas dores, irmãos, o que nós temos que viver, o que nós temos que passar, não muda Deus. Tudo que nós sofremos, tudo que nós superamos, tudo que nós aprendemos, todas as nossas perdas, isso não muda Deus. Ele continua sendo bom. Só que as circunstâncias das nossas vidas é assim, nós não somos eternos, nós não somos imutáveis, nós não somos pessoas que não vão passar dores. A palavra diz que nós vamos sofrer, que nós vamos passar aflições, mas Ele estará conosco até a consumação dos séculos. O que significa? Que Deus é muito bom. Que Deus é muito bom o tempo todo. E o que Ele quer nos ensinar nesse culto é isso, que nós precisamos aprender a superar algumas coisas. Ele vai nos ajudar a superar algumas coisas, a suportar algumas coisas, a aprender outras coisas, a desistir de algumas, mas Ele estará conosco todo o tempo. A glória dele está passando por diante de nós. A bondade de Deus nos alcança, Ele é bom o tempo todo. E aí eu tava conversando com Deus, falei: Deus, eu preciso realmente fazer o meu coração lembrar que o Senhor é bom. Porque nos momentos de dificuldade nós esquecemos disso, e quando nós questionamos: Deus, por quê?
Quando eu digo, Deus, por quê? Eu tô dizendo assim, então nesse momento o Senhor não foi bom pra mim. Então nesse momento o Senhor não tá sendo bom com a minha família tá sofrendo. Então nesse momento, Senhor, o Senhor virou as costas pra mim, não tá sendo bom pra mim. Mas a palavra diz que Ele é bom de geração em geração. Dia após dia, Ele é bom de geração em geração. Ele é Deus. E sabe o que é viver a glória de Deus todos os dias? É vivenciar essa bondade, é vivenciar a bondade da saúde. Deus tem te dado saúde. É vivenciar a bondade da prosperidade. Ele tem prosperado a sua vida. Deus tem dado estratégia para as pessoas arrumarem trabalho, para as pessoas não passarem necessidade. Ele tem sido bom. O Senhor tem garantido que a igreja tenha palavra todos os dias, que a igreja tenha denúncia profética todos os dias. Ele tem sido bom. Ele tem sido bom e nos sustentado diariamente. Ele tem sido bom e provido coisas no momento em que a economia não é favorável. Ele tem sido bom. Ele foi bom e Ele é bom para o templo do Altíssimo, que depois de tantos meses pagando aluguel com toda dificuldade, no dia que foi decretado que a igreja estaria aberta, nós estávamos lá declarando que Ele é bom. E todas as cadeiras ocupadas e as pessoas louvando a Deus e as pessoas ali vivas adorando a Deus. Ele é bom. E quando for decretado que todos poderão estar juntos e tudo vai voltar ao normal, nós estaremos lá. E haverá palavra, e ainda haverá louvor, e haverá adoração, porque Ele ainda é bom. Amém. As coisas são temporais. E nós nos prendemos às coisas circunstanciais. Nós nos prendemos às coisas passageiras. E esquecemos de que Ele é bom. Naquele momento, Moisés podia pedir qualquer coisa. Ele estava num nível com Deus que ele podia pedir qualquer coisa. E Deus falou para ele, olha só, Moisés, a gente está conversando aqui sobre eu continuar acompanhando o povo. Mas a gente está conversando aqui de que eu não vou te abandonar. Então, o que Deus fez naquele momento? Mostrou para Moisés a sua bondade. Porque sem a bondade de Deus, aquele povo não chegaria a Canaã. Sem a bondade de Deus, não chegaria. Porque antes dessa conversa, Deus falou para Moisés assim, olha, esse povo de coração duro, no meio do caminho eu posso acabar com todos eles, eu posso fulminar todos eles, eu posso desistir deles. Mas aí o que Deus fez? Respondeu para Moisés assim, não, Moisés, tudo bem, eu vou te mostrar então a minha bondade. Você quer a minha glória? Então toma aí a minha bondade. Viver a glória de Deus é viver a bondade de Deus. Não podemos ficar professando que Deus é bom o tempo todo se o nosso coração não acredita nisso. Se nós não acreditamos nisso. Se nós não acreditamos, se nós achamos que Deus é capaz somente de nos ajudar a pagar um boleto no final do mês. Ele está falando que vai passar a glória dele por diante de nós. É mais do que pagar um boleto, é a glória de Deus. Ei, você não ficou doente? Ninguém da sua família ficou doente? Ninguém da sua família foi contaminado? Ainda tem comida na sua mesa, por quê? Porque a glória de Deus passou por diante de mim, porque a bondade de Deus passou por diante de mim. Ele foi muito claro em responder a Moisés, eu vou fazer passar por diante de você a minha bondade. É verdade, Pai. Sabe quem é o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve? É um Deus que enquanto nós dormimos, Ele trabalha. É um Deus que enquanto nós estamos dormindo, às vezes despreocupados e não sabemos o que está por vir, enquanto nós descansamos, Ele trabalha, Ele não dorme, Ele não para, Ele é bom o tempo todo. Porque para amanhã você acordar e dizer, Deus, o Senhor é bom mesmo o tempo todo, Ele estava trabalhando enquanto você estava dormindo, enquanto eu estava dormindo.
Nós estamos falando de um Deus que ele garante a nossa segurança. Ele falou com Moisés assim, olha só, eu não vou com vocês não, mas eu vou garantir essa segurança. Eu não vou deixar que os inimigos acabem com vocês. Se eu tiver que acabar com vocês, eu mesmo faço isso. Então tudo bem, eu mando o anjo e vai guiando vocês. E Moisés falou, não, sem o Senhor eu não vou. Sem o Senhor eu não dou um passo para a terra prometida. E aí Deus vem com toda a sua bondade, passa por diante daquele povo e passa por diante de Moisés. E ele faz isso conosco. A Bíblia diz, enquanto nós dormimos, ele continua lá, trabalhando em nosso favor. Ele não descansa a sua vigília, nos guardando, nos dando vários livramentos. Você acha que o quê? Que enquanto o inferno está lá trabalhando contra a nossa vida, Deus está fazendo o quê? Trabalhando. E ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para que nos guarde, diz a palavra de Deus. E aí, esse Deus não é bom? Sabe por quê? Porque a gente só lembra disso, só pensa nisso quando alguém é usado para falar assim, Deus mandou te falar que te deu um livramento de morte. Deus mandou te falar que o caminhão ia passar por cima de você e não vai passar mais. Deus mandou te falar que te deu um livramento de uma bala perdida. Só, irmãos, que nós não precisamos dessas revelações para saber que Ele é bom. Nós não precisamos dessas revelações posteriores para saber que Ele é bom. O que nos basta é saber que enquanto nós dormimos, Ele cuida de tudo. O que nos basta é saber que independente da circunstância que nós estamos vivendo, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Continua sendo Deus poderoso. E enquanto o nosso coração quer sinais de milagres, quer sinais de prosperidade, Deus vem nos detalhes e nos garante. Deus vem nos detalhes e nos cobre com o teu poder. Deus vem nos detalhes e quando você vai fazer um simples check-up, um simples exame de sangue, você olha lá para conferir, tá tudo ok, não tem nada. E aí você fala pra mim assim, tá, mas e aqueles casos em que eu abro o exame e é o contrário? É um caso em que não tem mais o que fazer. Aí é o momento também de você glorificar a Deus e falar assim, Deus não vai salvar pra mim, salva pra ti. Não vai deixar pra mim, Jesus, leva pra ti, salva pra ti. Porque dor é quando a gente perde pro inferno, porque aí não tem o que fazer. Mas quando nós sabemos que Ele ainda está garantindo a salvação, que Ele ainda está garantindo a vida eterna, que Ele ainda está garantindo, então Ele é bom. E muitas vezes, irmãos, não só recentemente, mas muitas vezes já me peguei falando, Deus, por quê? De novo, Deus, por quê? Quando você acha que você está pronto numa situação e não está, Deus, de novo, por quê? E esses questionamentos, eles contradizem um Deus bom. Porque se eu digo que Ele é bom o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo da minha dor, é o tempo da minha perda, é o tempo da minha luta. Existem coisas que nós precisamos viver para aprender. Existem coisas que nós precisamos viver porque são consequências do que nós vivemos lá atrás. E outra coisa, nós não somos eternos. Deus disse que ia nos garantir e estaria conosco pelos séculos dos séculos, mas não significa que nós não vamos passar dificuldades e dores, nós vamos passar e Ele estará conosco. Até chegar na glória, irmãos, tem uma batalha pela frente. Nós precisamos dar conta das nossas consequências, nós precisamos, nada passa nessa terra. Nós não passaremos. Fazemos o que queremos e depois não pagamos o preço. Então, temos que lembrar que até nesse momento Deus é bom. Porque na luta, na dor, Ele está lá com a gente. Ele não impede que a gente passe essas dificuldades, não. Mas Ele está lá conosco. Pior são aqueles que têm que passar as lutas, as dores. E Deus não está com eles. Imagina, e isso que é sofrimento. Você não tem um consolador. Você não tem palavra profética. Você não tem um intercessor.
Sabe como que Deus cuida da gente nos detalhes? Às vezes você tá dormindo, aí beleza, você acorda de manhã pro seu cotidiano, pro seu dia a dia. E de repente você pega o seu celular e alguém fala pra você assim: Deus me deu um sonho a respeito da sua vida. E vai acontecer isso, isso, isso. Isso não é um Deus bom? Te precavendo de como você tem que se comportar para te dar um livramento? Ou te dizendo aí, olha o que eu tenho preparado para você. É muito bom, irmão, você acordar de manhã e de repente você tem uma mensagem que Deus estava lá falando com o seu intercessor a seu respeito. Que Deus fez uma reuniãozinha lá no céu com os anjos e conversando lá e tal. E falou assim, olha, vai lá e dá um recado lá que eu tô agindo. Vai lá e fala que eu ainda estou no controle de todas as coisas. Vai lá e fala que as coisas podem piorar, mas que eu ainda estou no controle de tudo. Vai lá e fala que eu levantei um intercessor. Vai lá e diz que eu ainda estou com ele, que eu ainda estou com ela. Vai lá e diz que eu estou recolhendo as lágrimas. Isso não é um Deus bom? É um Deus que fala, que responde. Isso não é contemplar a majestade de Deus, você acordar e receber um recado de Deus. Tem alguns que ainda têm privilégios que Deus fala no sonho. Uma vez só que Deus falou comigo em sonho. Mas é maravilhoso. Deus fala em sonho. A pessoa tá lá dormindo, babando. Às vezes nem orou pra dormir, nem escovou dente. Tá lá dormindo. E Deus tá lá no sonho. É isso, é isso, é isso, é isso. Aí quando você acorda, aquilo é tão real que você quase consegue pegar. De tão real que foi. De tão real que você sentiu ele falando contigo. Às vezes são coisas boas, às vezes são coisas ruins, mas Deus falou, ele é bom. E você tava lá dormindo de pijama, sem escovar dente. E ele falando contigo em sonhos. E ele falando contigo na palavra. E ele falando contigo nos cultos. E ele cuidando. Ele continua sendo bom. Nós vamos pro culto querendo coisas extraordinárias. E nós esquecemos que aquele Deus nos garantiu chegar até ali. Que ele manteve a sua bondade sobre as nossas vidas e nos garantiu. Nós precisamos entender quando às vezes nós pegamos o nosso contra-cheque, folha de pagamento, e nós pensamos assim, uau, não vai dar. Ih, vai faltar. Quem que eu vou deixar de pagar esse mês? Só que ao invés disso, nós precisamos pegar a folha de pagamento e falar assim, o Senhor foi bom, porque Ele me garantiu mais um mês. Porque Ele garantiu o meu trabalho, porque Ele garantiu a minha comissão, porque Ele fez surgir prosperidade de onde não tinha. Ele é bom. E aí o Senhor te prospera, e o Senhor... Se você for calcular o que você entrega de dízimo e o que Deus te dá, na matemática mesmo, tô falando da álgebra mesmo, se você for calcular, irmãos, é uma loucura. Quando você percebe isso, o que você deu não é 10% do que você recebeu. Não é nem 1% do que você recebeu, porque aquilo vai multiplicando. E aí você tá com a sua dispensa, às vezes você acha assim, nossa, tá com tudo a conta do mês. Aí quando você põe a panela, coloca a comida na panela pra fazer, no final das contas você fica assim, nossa, vai sobrar. Meu Deus, que desperdício, vai sobrar. E a farinha e o azeite nunca faltarão. Vai sobrar. O que se faz com farinha e azeite? Quase nada, mas com Deus se faz muitos bolos. Se faz muitas coisas. E o salário que é pouco, é pouco, mas Deus te garantiu empregado mais uma vez. Deus garantiu a sua saúde para você não ter que comprar remédio. Ele é bom o tempo todo. E o que o Senhor quer ministrar nos nossos corações é só uma reflexão mesmo. Ele é bom o tempo todo.
E o nosso coração precisa lembrar, irmãos, não adianta nós bancarmos os hipócritas e dizer, eu sempre digo que Deus é bom o tempo todo. Diz, mas o seu coração está dizendo isso. O meu coração nem sempre diz isso, porque eu questiono. Então eu falei com o Senhor, Senhor, faz o meu coração lembrar da sua bondade. Faz o meu coração lembrar que a sua glória já passou por diante de mim com a sua bondade. E a bondade e fidelidade do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e misericórdia me seguirão, me cercarão todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Deus é bom. E Ele quer que a gente consiga entender isso, porque a bondade de Deus, ela supera a nossa vida, ela é maior do que a nossa vida, ela é maior do que as nossas circunstâncias, ela é maior do que os nossos medos, que os nossos fracassos, que as nossas derrotas. Ele continua sendo bom mesmo quando nós somos fracassados. Ele continua sendo bom mesmo quando nós somos derrotados. Ele continua sendo bom mesmo quando tudo não vai bem. E passa! Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Então é isso que Ele quer garantir que nós entendamos nessa noite. Ele é bom. E Ele não falou para Moisés assim, tudo bem, você quer ver a minha glória? A minha face você não pode ver, porque nenhum homem ainda pode contemplar a minha face, então você morreria. Porque nós somos diferentes. Deus, Ele é um composto da glória completa. E nós não somos nada. Nós somos cartilagem, nós somos barro, nós somos nada. Seríamos fulminados, certamente. Mas Ele não deixou Moisés sem resposta e nem com vontade. Ele disse assim, eu vou passar por diante de você toda a minha bondade. E Moisés experimentou toda a bondade de Deus até o final. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. As pessoas que deveriam chegar à terra prometida chegaram. Ele garantiu, enquanto Moisés era líder, que tudo corresse bem, conforme a sua vontade. Tudo correu conforme tinha que ser. Moisés, a Bíblia não fala sobre a morte de Moisés, mas diz que o Senhor o recolheu. E quem estava lá lindo, maravilhoso, conversando com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés, representando as leis, e Elias representando os profetas, conversando com Jesus, decidindo um plano de salvação. Então Deus foi bom com ele o tempo todo. Antes da morte, depois da morte, antes da glória, depois da glória. O tempo todo. O tempo todo. Mesmo quando ele não teve, quando o Senhor foi duro com Moisés, disse, olha, você vai ver a terra, mas não vai pisar lá. Não vai. Mas Deus não deixou de ser bom para Moisés neste momento. Porque Ele recolheu Moisés para ele. Ele, olha, você fez um bom trabalho, agora vem aqui ficar comigo. Ele recolheu Moisés para ele e disse assim, não, eu não estou te punindo, eu quero que você fique comigo, porque agora você tem um sucessor que vai continuar o trabalho. Você para aqui. Se nós formos entender bem o que está escrito, o que aconteceu naquela história, Deus não puniu Moisés. Ele tirou ele para si, então ele não puniu Moisés. Ele tirou Moisés daquele cansaço, daquela fadiga, daquelas reclamações, daquelas murmurações. Ele tirou ele, deu a paz eterna. Então vem cá, que você já fez um bom trabalho, agora você vai repousar em mim, vai descansar em mim. Vamos lá no Monte da Transfiguração, que nós temos um plano de salvação para considerar ali naquela reunião. Então Deus não deixou de ser bom com Moisés, Ele garantiu tudo. Colocou um sucessor, garantiu que aquilo que Ele prometeu ia se cumprir, se cumpriu. Tudo se cumpriu. E aí Deus vem depois e expressa toda a glória dele em Jesus. A palavra diz que Jesus, em Hebreus, que Jesus é a expressão
da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A sua própria essência, a sua própria bondade. E Jesus veio nessa terra para expressar a bondade. Então, antes de nós questionarmos, antes de nós falarmos assim, olha, Deus, não dá para mim. Ah, Deus, nesse momento o Senhor não foi bom comigo. Pensa antes de dizer, porque Ele é bom o tempo todo. Pensa antes de dizer, porque a sua circunstância não vai mudar quem Ele é bom o tempo todo. A palavra diz também que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o primeiro adjetivo que vem, a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus, a primeira característica do que é a vontade de Deus é que ela é boa. Não tem outra interpretação, está escrito na palavra, e Jesus é o verbo, ele é a palavra. E está escrito que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. E está escrito nesta ordem, boa, perfeita e agradável. Então não importa o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que já aconteceu, a vontade dele é boa. É perfeita. Tá doendo agora, mas ele vai sarar depois. Tá complicado agora, mas ele vai consertar depois. Para que tudo se cumpra. É boa, 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 perfeita e agradável. Então, que em nome de Jesus, essa noite, o Espírito Santo te visite mesmo, com a glória dele. Ele te visite com a glória dele e faça você lembrar, e faça seu coração lembrar, mas em nome de Jesus, que isso chegue a doer, de vergonha, de arrependimento, de todas as vezes que nós falamos com Deus, por quê, por quê, por quê? E que nesses momentos nós declaramos que ele não foi bom o bastante, ou que ele não foi bom o tempo todo. Ele foi bom em alguns momentos, ele foi bom em algumas questões, não, ele é bom o tempo todo. Então que o nosso coração nessa noite, ele chegue a doer, de arrependimento das vezes que nós pensamos que ele não foi bom para nós, que ele não tem sido bom o bastante. Olha, irmãos, se Jesus não é bom o bastante, nós estamos condenados, porque não tem mais nada o que fazer. Não tem mais nada o que fazer, porque se ele não é bom o bastante para você, ou se ele não é bom para cuidar da sua vida, não é bom para cuidar da minha vida, nós estamos condenados, porque ninguém mais pode fazer nada por nós. Ninguém mais. Só ele. Só ele tem palavras de vida eterna, só ele que renova as misericórdias todas as manhãs, só ele é bom de geração em geração até a consumação dos séculos. Então, se nós não contarmos com a glória de Deus, não contarmos com que a glória de Deus é a bondade dele, é a própria bondade dele, então nós já estamos condenados, porque não nos resta esperança, não nos resta expectativas, não nos resta fé, não nos resta nada. E sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Então, que em nome de Jesus, essa noite, ele convença o seu coração, que não seja só um tema, porque um tema, uma frase, nada é a mesma coisa. Quando Deus dá um tema para a palavra, significa que é o que ele quer ministrar, que é o ponto-chave do que ele quer ministrar no nosso coração. Então ele diz essa noite, lembra o meu coração de que Deus é bom o tempo todo. Deus, nós oramos a Ti nessa noite. Em arrependimento, Senhor, o nosso coração se apresenta diante de Ti em arrependimento, Senhor, em arrependimento, porque muitas vezes, não poucas, muitas vezes, nós dizemos por quê. Ao invés de professarmos que o Senhor é bom o tempo todo e que o Senhor vai nos ajudar a superar,
que o Senhor vai nos ajudar a seguir, que o Senhor vai nos fortalecer, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai tratar, que o Senhor vai sarar essa dor, que o Senhor vai abrir outra porta, que o Senhor vai fazer o que tiver que ser feito, para que se cumpra a sua perfeita vontade. Deus, nos perdoa, Pai, nós apresentamos diante de Ti um coração em arrependimento, Pai. E assim como Moisés falou com o Senhor, olha, Deus, eu quero que o Senhor passe, eu quero ver a Tua glória, Deus, que em nome de Jesus nós possamos ver a Tua glória expressada na Tua bondade infinita. Sua bondade infinita nos alcança todos os dias. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor continua sendo bom, continua trabalhando em nosso favor, Pai. Nos ajude a perceber isso, ajude o nosso coração a entender isso, ajude a nossa alma a entender isso, que o Senhor é bom. Que por pior que a situação pareça, o Senhor ainda é bom. Que por mais difícil, dolorosa e cruel que seja o que nós estamos vivendo, o Senhor continua sendo bom, o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, faz o nosso coração lembrar da Tua bondade. Nós oramos a Ti, Deus, e que isso seja ministrado no nosso ser pelo Teu Espírito Santo, não pelas palavras soltas, mas pelo Teu Espírito Santo, que é o único que pode nos convencer disso, Pai. Convence a Tua igreja, convence os Teus pastores, convence os Teus ministros, convence os Teus adoradores do que o Senhor continua sendo bom. Que as coisas mudam mesmo, que as coisas às vezes pioram mesmo, mas que o Senhor continua sendo bom. Convence o nosso coração, Deus. Faz lembrar, Deus, o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, acalma a nossa alma, aquieta a nossa alma, dizendo que, olha, eu sou bom, eu continuo sendo bom. Eu continuo sendo bom, eu continuo cuidando, eu continuo sendo Deus. Mesmo Israel naquela situação de ingratidão, mesmo naquela situação de ingratidão, Deus continuou sendo bom para com eles e levou eles ao objetivo. Para os corações aflitos, nós no nosso meio e na igreja de Jesus, há corações aflitos. Então, para os corações aflitos nessa noite, lembre-se que Ele continua sendo bom. Para os corações desesperançosos, aqueles que estão jogando sua fé pelo ralo, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que passou a glória dele por diante de Moisés. E para os corações ingratos, que já viveu muita coisa com Deus, mas ainda acha que não foi o suficiente. Tudo que você tem, tudo que você é hoje, tudo que aconteceu na sua vida até agora, foi porque Deus é bom. Tudo que você aprendeu, tudo que você acha que você conseguiu superar, foi porque Deus é bom. Porque sem a bondade de Deus nós não chegaríamos a lugar nenhum. Sem a bondade de Deus nós não estaríamos aqui. Sem a bondade de Deus nós não damos um passo. Assim como Moisés expressou para Deus, falou, olha, sem o Senhor eu não dou um passo para a terra prometida. Então, sem a bondade de Deus, nós não damos um passo. Então, que em nome de Jesus isso fique no nosso coração, enraizado no nosso coração. Ele é bom. As coisas mudam mesmo, as coisas pioram mesmo, a vida às vezes nos dá rasteiras mesmo. Faz parte. Isso só vai passar quando nós estivermos com Ele. Mas enquanto isso, Ele é bom o tempo todo. Senhor, lembra o nosso coração da sua bondade. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez. Mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom.
Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Que em nome de Jesus, a glória de Deus passe aí na sua vida. Passe por diante de ti toda a bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Agradeço imensamente, irmãos, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, pela tua presença, pelo seu tempo, porque hoje em dia tempo, a gente está comprando tempo, pagando pelo tempo, mas sempre vale a pena liberar espaço para Jesus. Sempre vale a pena dar atenção à palavra de Deus, sempre vale a pena nos dedicar a Ele, sempre vale a pena abrir os nossos ouvidos para o que Ele tem para nós. Amém? Que em nome de Jesus o Senhor te guarde, Ele fale contigo sobre as vezes que Ele foi bom na sua vida e o que Ele ainda tem para fazer. Amém? Na sexta-feira nós nos encontraremos novamente no culto abençoado, às 19h30. E que Jesus esteja contigo até lá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aqui você foi você tá levando ela na médica agora, né? Aquela outra você largou pra lá, né?